Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para nós ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, apondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei de Moisés... E na lei nos mandou Moisés que os tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusarem. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro e atire a primeira pedra contra ela. E tornando a se inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começou pelos mais velhos até o último, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde está aqueles que têm te acusado, os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Os irmãos podem tomar assento, dando glória para Jesus nessa noite. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de um assunto, de um texto bastante delicado, bastante complicado. Aleluia. Se os irmãos tiverem aquela musiquinha dos pregadores, pode colocar, viu? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus instituiu a Moisés uma lei. Deus chegou para Moisés e deu várias leis para ele, para que ele transmitisse esta lei ao povo daquela época. E uma das ordenâncias que Deus passou para Moisés, uma das ordens que Deus passou para Moisés, foi de que se alguém fosse apanhado em adultério, ou seja, se um homem ou uma mulher tivesse um relacionamento fora do seu casamento, segundo a ordem de Deus para Moisés, que devia transmitir para o povo, é que os dois deveriam ser apedrejados, deveriam ser mortos. Essa era a lei que Deus passou para Moisés. E na época de Moisés, muitas pessoas, muitas vidas foram ceifadas. Por quê? Porque se cumpriam nela a lei que Deus tinha passado para Moisés, a ordem que Deus tinha dado para Moisés, e Moisés colocava isso em prática juntamente com a liderança. E na época de Jesus, no texto que nós lemos nesta noite aqui, irmãos, aqueles que cumpriam a Bíblia, aqueles que cumpriam as ordens de Moisés, aqueles que cumpriam as leis mosaicas, eles descobriram que uma mulher tinha cometido adultério, tinha feito algo errado. E eles trouxeram esta mulher para o meio, para perto de Jesus, só que a intenção deles nesta ocasião era pegar Jesus. Era armar uma cilada para Jesus, para ver como é que Jesus ia se sair nesta situação. O que Jesus ia fazer? Qual a atitude que ele ia tomar?
E se os irmãos observar, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, e no versículo 22, e também em Levítico, capítulo 10, versículo 10, nós vamos ler o texto de Levítico, capítulo 10, versículo 10, para vocês terem uma noção de como que aqueles homens, eles estavam enganados na situação. Levítico capítulo 20 e versículo 10 diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ou seja, na lei de Moisés era para ser, a lei tinha que se cumprir na vida dos dois. E no texto que nós lemos nesta noite aqui, eles trouxeram com a intenção de pegar o Senhor Jesus somente a mulher. Eles trouxeram só ela para ser apedrejada, e o homem não. Mas Jesus, que é conhecedor do coração do ser humano, sabe qual que é a intenção deles, já sabia qual que era a intenção deles. Fez uma pergunta sábia, uma pergunta estratégica, uma pergunta que desmontaria toda aquela ação contra o Senhor Jesus. Ele nem questionou onde é que estava o homem, quem foi. Ele somente disse para eles: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que começou a sair um, começou a sair outro, foram largando as pedras e foram virando as costas, e quando por fim só estava Jesus e aquela mulher que tinha cometido um erro grave. E aí Jesus pergunta a ela dizendo: mulher, aonde estão aqueles que têm os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou para Jesus e disse: Senhor, ninguém. Aí Jesus, irmãos, dá uma ordem tremenda para aquela mulher ali, viu? A Bíblia não relata o que aconteceu depois, como que foi a atitude daquela mulher, mas Jesus chegou para ela e disse: olha, nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. Em outras palavras, se aquela mulher continuou agindo da forma que ela estava antes, ela estava perdida, porque saiu da boca do próprio Senhor Jesus uma ordem para ela dizendo: olha, vai e não faça mais isso, não cometa mais este erro. Irmãos, eu estou preocupado nos dias em que estamos vivendo. Essa semana eu fiquei muito perturbado, tentei fugir desse assunto de tudo quanto foi jeito, e não teve como eu fugir. Deus me cobrou muito e eu tive que trazer um assunto relacionado a isso nessa noite. Aí quando nós lemos o texto lá desta noite, dá a impressão assim que as coisas eram fáceis, né? Porque Jesus, a partir daquele momento ali, estava dizendo para aquela mulher que ela não deveria ser morta por aquilo que ela tinha cometido. E eu estou preocupado, irmãos, em dias em que estamos vivendo, que situações parecidas com a desta mulher parece que não está tendo mais problema. A gente está vendo muita coisa errada, a gente está vendo muitas situações do tipo, e as pessoas estão tendo isso como normal. Mas Deus continua, irmãos, entristecido com ações, com situações desse tipo.
Deus, ele continua não se agradando de relacionamentos extraconjugais fora do casamento. Deus isso continua sendo pecado perante os olhos de Deus. E quando aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles sacerdotes pensaram que iam pegar Jesus naquela situação, em Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus estreita mais ainda a situação. Jesus, ele dá uma funilada no problema. Ele diz assim no versículo 7: ouve o que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios. Se baseando no versículo que nós lemos de Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, e Levítico capítulo 20, versículo 10. Então aqueles homens achavam assim, que se eles pegassem um homem e uma mulher cometendo um adultério, se relacionando fora do casamento, se eles descobrissem, se eles achassem, teria que matar aqueles dois. E aí Jesus aqui em Mateus capítulo 5, versículo 7, ele estreita mais ainda a situação. Ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Olha só o versículo 28. Se o irmão quiser colocar lá no telão, pode colocar. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Estreitou o negócio aqui, irmãos. Até então, na mentalidade daqueles que conheciam as leis mosaicas, era só para quem cometesse o ato de adultério. Era só para quem se relacionasse com outra pessoa que não fosse do casamento. E aqui Jesus diz que só de a pessoa olhar para outra e desejar ela, já no seu coração cometeu adultério com ela. Queridos, virou uma epidemia isso no meio dos crentes, viu? O negócio virou tão fácil de uns tempos para cá, virou uma libertinagem tão grande, que está chegando uma situação difícil da gente controlar. Hoje as redes sociais, a internet, coloca dentro da casa das pessoas um laço, a armadilha. A facilidade é muito grande hoje para as pessoas cometerem atos desse tipo. Antigamente, irmãos, a gente, quando conhecia uma moça, a gente ficava uns 5, 6 meses namorando com ela, respeitando ela, chegava para os pais, comunicava com os pais o namoro, marcava um noivado, depois marcava-se o casamento. Era assim, era a coisa mais linda que existia, irmãos. E eram casamentos abençoados, eram casamentos que davam certo. Eram casamentos prolongados. Era difícil de você ouvir falar em divórcio, em separação, desquite. Eram casamentos com temor, com prudência. Mas os tempos têm mudado e têm mudado muito. Queridos, e nesse período de namoro, nesse período em que o casal se conhecia para depois casar, existia uma prudência muito grande, existia uma ordem, um respeito muito grande. Existiam algumas exceções, né? Algumas coisas que saíam fora do controle, mas a maior parte era com muito temor, com muita prudência, com muito respeito. Mas hoje está diferente, irmãos.
Hoje se fica com hoje, se fica com outro amanhã, se fica com outro depois da manhã. Irmãos, a Bíblia diz que só de nós olhar para uma mulher e desejá-la no nosso coração, cometemos adultério com ela. Agora você imagine contato. Imagine você um rapaz e uma moça que não são casados, simplesmente estão ficando com o corpo grudado um no outro. Você já pensou nesse versículo que nós lemos aqui nesta noite? Você já pensou? Você já parou para raciocinar nisso aqui? Se eu cometo adultério só de olhar para uma mulher e desejar no coração, quanto mais eu pegar uma mulher, abraçar ela, agarrar, beijar e fazer o que bem entende. É prostituição, irmãos. Deus não se agrada disso. A internet hoje está trazendo dentro do lar das pessoas, irmãos, oportunidade de jovens, adolescentes, esposos, esposas, caírem de cabeça no pecado, caírem de cabeça no adultério, na prostituição. E nós queremos que Deus opere milagre no nosso meio. Nós queremos que Deus batize com o Espírito Santo. Nós queremos que casamentos sejam abençoados por Deus. Nós queremos que famílias sejam abençoadíssimas por Deus. Mas como? Aleluia. Irmãos, uma família só vai ser abençoadíssima por Deus, vai ser fortalecida por Deus no momento em que todos abandonarem estas coisas e servirem a Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto existir esse tipo de coisa no meio da família, no coração das pessoas, nos lares das pessoas, a tendência é das coisas irem de mal a pior. Viu? O casamento só vai ser uma bênção a partir do momento que o esposo abandonar tudo aquilo que não presta e servir a Deus de verdade. O casamento, o lar só vai ser abençoado por Deus a hora que a esposa largar a mão de tudo aquilo que não presta e servir a Deus de verdade. O lar só vai ser abençoado por Deus a partir do momento que o jovem ou adolescente largar tudo aquilo que desagrada a Deus e servir a Deus de verdade. Aí as coisas vão fluir, vão dar certo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estou certo ou eu estou errado? Queridos, para Deus não tem dois termos. Ou fugimos do pecado e servimos a Deus, ou vamos pagar o preço, vamos arcar com as consequências. É por isso que você vê casamento que não dá certo. É por isso que você vê casais que casam hoje, daqui a um pouco estão se separando. É por isso que você vê jovens que se relacionam antes do casamento, depois quando parte para o casamento as coisas começam a dar errado, porque lá atrás já começou a fazer tudo errado. Depois arruma homens que faz ela sofrer para o resto da vida. Depois arruma mulheres que faz ele sofrer para o resto da vida, porque começou errado, começou pelo caminho largo. Nós vamos fazer a oração da família depois dessa mensagem aqui, irmãos. Irmãos, para mim não interessa uma igreja lotada, com gente derramando pelas beiradas, mas cheia de pecado, cheia de coisa errada, cheia de pornografia, cheia de coisa ruim. Nem que sejam poucas as famílias, mas que sejam poucas com temor e temor perante ao nosso Deus. Aí as coisas vai começar a dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Larissa ontem trouxe uma mensagem aqui que eu gostei muito. Deus usou muito ela aqui ontem, viu, irmãos? Deus abençoe, viu, Larissa?
Deus vai continuar, vai te usar muito nesse ministério aí, tá? Sexta-feira, um irmão que trouxe uma mensagem aqui também trouxe pela mesma direção. Falei, meu Deus, a coisa está feia. Irmãos, a tua vitória, o teu lar, vai depender de você largar tudo que desagrada a Deus e servir a Ele de coração, de verdade. Aí vai começar a ver batismo com o Espírito Santo, vai começar a ver curas divinas, vai começar a ver libertação, vai começar Deus a agir poderosamente no nosso meio. Deus não divide, irmãos. Deus não aceita dois termos. Deus não concorda, ou nós servimos a Deus ou servimos ao diabo. Ou nós se colocamos na presença de Deus, ou largamos tudo, ou vai ser só desgraça, vai ser só derrota, vai ser só perca de tempo. Jovens e adolescentes que me escutam nesta noite, você quer ter um futuro brilhante na presença do Senhor? Você quer ser uma pessoa abençoada por Deus em todas as áreas da sua vida? Faça conforme a palavra manda que você faça. Seja obediente à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E lá na frente, você vai dizer, puxa vida, aquele camarada que pregou naquela noite lá, tinha razão. Eu fiz a coisa certa e hoje eu sou uma pessoa mais feliz deste mundo. Hoje eu tenho um lar abençoado por Deus. Hoje eu tenho um lar, um esposo, uma esposa que vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Escreva o que eu estou te dizendo, irmãos. Se você entrar pelo caminho da verdade, pelo caminho da obediência, pelo caminho das coisas certas, pelos caminhos que Deus quer que nós ande, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem nos teus negócios, nos teus estudos, nos teus relacionamentos, na tua vida conjugal, vai dar tudo certo. Mas se você for pelo caminho largo, o caminho da desobediência, o caminho que leva o homem para a perdição, aí as coisas começam a ir de tudo de mal a pior. E lá na frente você vai dizer, puxa vida, por que não obedeci a voz do Senhor? Vamos se colocar em pé nesta noite? E eu quero fazer nesta noite a oração da família. Eu quero orar pelo teu lar, pelo teu casamento, pelo teu futuro nesta noite. Aleluia. Irmãos, não é brincadeira. O diabo está bombardeando lares nos dias em que estamos vivendo. Ele está lançando tudo que ele pode lançar de laços, de cilada, de armadilha nos lares das famílias para destruir, para aniquilar. E ele não escolhe-nos. Pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser integrante do círculo de oração, pode ser jovem, pode ser criança. Ele não está escolhendo. Os laços, a armadilha, ele está lançando. E aqueles que não vigiar e cair nesses laços, depois vai ter que pagar o preço. Porque Deus, irmãos, Ele age de uma forma diferente que nós agimos. Às vezes a gente dá uma disciplina para a pessoa porque cometeu um erro, porque fez alguma coisa errada. Isso é moleza para se resolver. Ficar um tempo fora, ficar um tempo na disciplina, isso é mole, é moleza. Mas o agir de Deus, irmãos, é diferente. E eu quero orar com você nesta noite, pai, mãe, adolescente, jovem. Eu não estou aqui apontando isso para ninguém. Eu quero que você se proteja
eu quero que você se fortaleça. Eu quero que você se revista do Espírito Santo, para que você tenha graça na tua vida, para que você tenha sabedoria na tua vida, para que você venha fugir dos laços, das armadilhas do diabo, e o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida. Eu quero orar com você. Quantos nesta noite que estão dispostos a entrar nesse desafio nesta noite? Se você vir aqui na frente, não é porque você está fazendo coisa errada. Vocês vindo aqui na frente é um sinal de que você está dizendo assim: eu quero me fortalecer com a minha família para fugir dos laços do diabo. Busque a Deus em oração, irmãos. Se proteja, se fortaleça. Ore a Deus, jejue, ore. Tenha comunhão com a tua esposa, com o teu esposo. Faça um laço no meio do teu lar, da tua família, e crie no teu lar, crie no meio da tua família uma proteção, para que a tua família não venha a ser atingida pelo inimigo, não venha a ser atingida pelo diabo, pelos laços do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que eu preguei nesta noite aqui, irmãos, é com conhecimento de causa. O diabo tem destruído lares, tem acabado com famílias, porque alguém deu brecha, alguém deu ouvido ao inimigo, e o inimigo se infiltrou, o inimigo penetrou no meio do lar, e a desgraça foi grande. Aleluia. Glória a Deus. E eu louvo a Deus que vocês entenderam a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. Deus quer te proteger. Deus quer guardar você, pai. Deus quer proteger você, mulher. Deus tem um carinho muito grande com você, adolescente, jovem. E Ele quer que você se fortaleça espiritualmente. Ele quer que você se revista com as armas de Deus, para que o diabo não tenha poder sobre a tua vida. Irmãos, o diabo não está brincando com nós, não. Ele não está brincando de casinha com nós, não. Ele veio para roubar, matar e destruir, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus nesta noite está aqui para dar vida, e vida com abundância. Esposo que está aqui nesta noite, ouça esse simples pregador. Dê ouvido à palavra do Senhor e fuja do pecado. Fuja da aparência do inimigo. Fuja dos laços, das oferendas que ele vai ofertar para você. Moças, jovens e adolescentes, esposas que estão aqui nesta noite, ele tem armado laços para você, e vai armar muito mais. Mas eu estou te convidando nesta noite para que você se fortaleça espiritualmente, para que você venha fugir de todas as armadilhas do diabo, para que você venha se fortalecer nesta noite com o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, e toda obra do diabo venha cair por terra, em nome de Jesus. Irmãos, você que está aí na nave da igreja, não pense que essas pessoas que estão aqui na frente estão aqui porque estão cometendo algum tipo de pecado. É que eles entenderam a voz do Espírito Santo nesta noite, e eles sabem o perigo que estão correndo. Eles sabem que o inimigo não está de brincadeira, e estão aqui buscando de Deus revestimento de poder para enfrentar todas as armadilhas do diabo. Soberano e eterno Deus, nesta noite, Pai, eu quero orar junto com a tua filha, junto com o teu filho, Senhor. Eu quero orar, Senhor, junto com este pai de família que está aqui na frente, Senhor,
derramando as suas lágrimas, Senhor, perante a tua face, perante os teus pés. Este pai, meu Deus, ele entendeu a mensagem que nós transmitimos nesta noite, Pai. Pois o diabo, meu Deus, ele está querendo destruir o seu casamento. O diabo, ele está querendo destruir o seu lar, a sua família. Este pai, meu Deus, ele tem filhas pequenas, tem filhas adolescentes, tem filhas jovens, e este pai sabe, meu Deus, que se o Senhor não entrar com providência, que se o Senhor não pelejar contra o lar, contra a família, o inimigo vai se apoderar de alguns. Mas nesta noite vai cair por terra, meu Deus, toda a obra do inferno, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu Deus, aqui na frente tem mães, tem esposa, preocupadas, meu Deus, com o seu lar, com a sua família, com o seu casamento. Tem mães aqui na frente, Pai, que tem orado pela sua filha adolescente, pela sua filha jovem, e tem até pedido a Ti, Pai, que entre com providência. E nesta noite, Pai, está aqui na frente representando o seu lar, representando a sua família com lágrima nos olhos, porque o desejo desta mãe, Senhor, o desejo deste pai, é que o seu lar, que a sua família seja a família mais abençoada deste mundo, Senhor. Meu Deus, e se depender de mim, se depender deste pai, se depender desta mãe, se depender deste esposo, desta esposa, deste jovem, deste adolescente, a partir de hoje, Senhor, o lar vai ser uma bênção na presença do Senhor, porque vai cair por terra, Pai, todas as armadilhas do diabo, todos os laços armados contra o lar, contra a família, vai ser quebrado no nome de Jesus. E nós decretamos, Senhor, nesta noite, a bênção sobre a família, a bênção sobre o lar, a bênção sobre a esposa, a bênção sobre o esposo, a bênção sobre a jovem, sobre o jovem, a bênção sobre o adolescente, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, decretando, Senhor, uma grande vitória, e vai cair por terra todos os laços do diabo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. E graças a Deus.